Olá, meu amigo arquiteta, minha amiga arquiteta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre levantamentos arquitetônicos. O título desse vídeo é 3 erros que o arquiteto não pode cometer ao realizar o seu levantamento. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é o levantamento, para que ele serve, o que você deve fazer e o que você não deve fazer quando estiver realizando o seu levantamento. Tanto obras novas quanto obras de reforma, projetos de prédios novos ou projetos de requalificação, de ampliação, de modificação de prédios existentes, eles têm que ter uma etapa de levantamento. Aí você se pergunta, poxa Christian, mas para fazer um projeto novo eu preciso fazer um levantamento? Sim, você precisa fazer um levantamento. O que fazer, né, no levantamento para a realização de um projeto de uma casa nova, de um prédio novo? Bom, é básico você fazer 2 coisas. Primeiro é fazer um levantamento das documentações existentes sobre o terreno. Não é? Então, documentação de posse do terreno, documentação de localização do terreno, onde o terreno está localizado dentro da quadra, onde a quadra está localizada dentro do bairro. Isso parece óbvio, mas acontecem erros. Às vezes acontece, eu já vi acontecer, de casas, de prédios serem construídos no terreno errado, um terreno que não era aquele terreno que pertence ao proprietário. Quando você pensa num ambiente urbano construído, é difícil errar isso. Você já tem as delimitações existentes, as casas, os prédios, alguns pelo menos construídos. Então é mais fácil de situar o prédio novo. Mas pensa num loteamento novo, num bairro novo, ou mesmo num terreno muito grande. Num terreno muito grande onde você não tem referências para situar o seu prédio, referência de posição, né? Então é necessário visitar o terreno e levantar essas referências de posição. Qual que é a referência de posição mais confiável? Marcos topográficos. Em geral, o bairro, a cidade, o loteamento, ele tem os marcos topográficos existentes que estão ali colocados desde a origem do loteamento, da origem do bairro. Então são esses marcos topográficos que embasam aquele projeto que a gente pega, né? O projeto do bairro, do loteamento, lá com todos os lotezinhos divididos. Tem alguma coisa que embasa aquilo. O que embasa aquilo são os marcos topográficos. Então a forma mais segura de você levantar a posição de um terreno é indo ao local e localizando os marcos topográficos. Se você não localizar os marcos topográficos e não tiver nenhuma referência confiável, próximo, aí o ideal é chamar um topógrafo. O topógrafo ele vai localizar uma referência topográfica mais distante para poder situar o seu terreno. Ok? Bem, uma vez que você situou o seu terreno, qual que é o segundo passo? Levantar as delimitações. Levantar os limites do terreno. Também pode-se fazer isso com marcos topográficos. Se não existirem os marcos topográficos, a mesma dica, chame um topógrafo e ele vai levantar a partir de referências mais distantes. Não confie em muros. Às vezes a gente chega num local onde está tudo construído, tem os muros lá e você começa a fazer a locação do seu prédio a partir dos muros. Não confie nos muros. Às vezes os muros estão errados, estão fora de esquadro. O que é um muro fora de esquadro? Ele está abrindo ou ele está fechando com relação às delimitações originais do terreno. Se você tem um muro que está abrindo ou que está fechando, e você leva o muro em consideração, ou considera o muro como sua referência principal de delimitação, você vai ter um erro de locação no seu prédio, na sua casa, na sua obra nova. Então, não confie em muros. Sempre marcos topográficos, tá? O que mais que eu tenho que fazer inicialmente aí no meu levantamento para prédio novo? É ver a situação do terreno. Eu estou considerando aqui, mesmo que você não vai executar, alguém vai executar, não é? A obra. Então, quando você erra no levantamento das informações iniciais do terreno, em geral, você tem um acréscimo no custo da obra, nas suas fases iniciais. Vou dar um exemplo para você. Pedra. Você deixou de considerar que existem pedras no terreno. A remoção de pedra é uma coisa complicada. Se a pedra for muito grande, se a pedra for ou tiver muita pedra esparramada no terreno, então às vezes é necessário desmonte de pedra, que é feito com equipamentos pesados, às vezes até com explosivo.
se forem pedras muito grandes, né? Então você tem que levantar a condição do terreno. Árvore. Tem árvores que não podem ser retiradas. Tem árvores que, para serem retiradas, necessitam um processo, um projeto no órgão ambiental da sua cidade e da sua região. Então você chega lá e acha que é uma coisa simples retirar uma árvore, pode não ser simples, dependendo da espécie. Então visite o terreno, levante a existência de pedras, a existência de árvores, além das delimitações, né, que eu já falei, a existência de nascentes. A existência de uma nascente às vezes inviabiliza o seu projeto da forma como foi concebido inicialmente. As nascentes, as leis ambientais proíbem que as nascentes sejam soterradas, que as nascentes sejam eliminadas. Então você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar com a nascente, você tem que agenciar o seu projeto em torno da nascente. E existem também distâncias mínimas que podem ser deixadas quando existirem nascentes nos terrenos, enfim. Então esses fatores naturais, eles têm que ser considerados. Outra coisa, vizinhança. Mas por que a vizinhança ela é importante? A vizinhança é importante porque ela vai definir o volume do tráfego, a característica do tráfego. Ela vai definir se eu posso encostar um caminhão de concreto qualquer hora do dia ou não. Ela vai definir se eu posso colocar a minha escola num lugar que vai ter onde os carros, os pais chegaram para pegar as crianças. Aqui em Brasília, dependendo do projeto, você tem que fazer um estudo de trânsito. Então eu já estou falando para você, quando você estiver fazendo os levantamentos iniciais, a visita ao terreno para fazer o seu projeto e para executar depois, eu considero que você vai executar depois. Se você for executar depois, isso é essencial. Eu tenho aqui onde encostar os meus caminhões de material, não é? Eu tenho onde retirar entulho, tem rua para sair, tem espaço no terreno para lugar por onde eu possa sair com os meus entulhos. Então, a visita no terreno, esse levantamento, ele é essencial, mesmo que você não execute a obra depois, tá? Então, primeira coisa, visita. É importante também dar uma olhada nas documentações, documento de posse do terreno. Você vai precisar disso para aprovar o projeto, né? Documento de posse do terreno, se o terreno está regularmente inscrito na prefeitura, na municipalidade. Aqui em Brasília existem inúmeras regiões em que os loteamentos são irregulares. E os arquitetos trabalham com os loteamentos irregulares. Não é ilegal trabalhar com loteamentos irregulares aqui em Brasília. O problema é que chega um dia que o proprietário tem que regularizar o seu lote, né? E aí tem um custo a mais. Então você tem que ver se é possível construir o que o seu cliente está querendo construir. Então é isso, eu tive um caso desse tipo uma vez que o cliente comprou um terreno sem consultar, né, a assessoria técnica dele, nem eu, nem o arquiteto que trabalhava comigo na época, e para construir 2 casas. E o terreno não era compatível com as 2 casas, ele não podia fazer as 2 casas no terreno. Então, assim, foi uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, ele se desfez do terreno, porque, né, construtor comercial tem aquela coisa que ele gostaria de fazer, enfim. Foi um problema o quê? Não conferir as características do terreno, tá? Bem, e isso nós estamos falando de levantamentos para obras novas. Eu estou considerando que você é um projetista, um executor, ou ambas as coisas. Mesmo para fazer o projeto, tá, gente? Eu quero deixar isso claro. Mesmo se o arquiteta for fazer só o projeto, é importante fazer todos esses passos que eu estou falando. Bem, então vamos pensar agora que você vai fazer vai realizar um projeto, confeccionar um projeto de uma requalificação, de uma reforma. O que observar numa reforma? Primeira coisa que você tem que observar na visita ao prédio é como está o prédio, não é? É a degradação do prédio. Como é que ele está? Se está muito degradado, como é que a gente vê isso? Procura por rachadura, procura por mancha, procura por deformações em esquadrias, deformações no piso. Não é? Isso é importante para mostrar para você se o prédio vai aceitar que tipo de reforma, que tipo de requalificação é necessária para atingir os objetivos do cliente. Não é? Então o estado que o prédio se encontra vai ser a primeira coisa que você vai ver. E documenta isso, sempre documenta. Daqui a pouco eu vou falar como que se faz essa documentação. Tá? Mas o que você vai procurar? Rachadura.
Rachadura é um sinal que a estrutura está se movimentando, que a estrutura está se degradando. Você vai procurar manchamentos, manchas. Manchas são sinais da presença de umidade ou sinais da presença de produtos de corrosão de armadura, por exemplo. Né? Você vai procurar por deformações. Tá? Então, esquadrias que estão deformadas, portas que não abrem, janelas que não abrem, também são sinal de que a estrutura está se movimentando, que a estrutura está se deformando, que a estrutura está se degradando. Então, o estado do prédio é a primeira coisa que você tem que levantar na sua visita, constar e documentar. O que mais? Aí é o layout do prédio. Não é? Por layout, antes de falar do layout, eu queria falar das limitações, né? Você pegar as documentações com as limitações dos projetos antigos existirem e ver se está batendo. Se o prédio que está existindo lá, que existe lá, está de acordo com o prédio que está nos documentos de posse e nos projetos antigos aprovados. Tá? Então é necessário fazer essa conferência, porque ao longo dos anos pode acontecer muita coisa. Ao longo dos anos o proprietário pode acrescentar novos módulos, ele pode acrescentar novos cômodos, ele pode aumentar para um lado, aumentar para o outro, diminuir, não é? Então a característica do seu prédio com relação às confrontações, ela pode estar diferente do que está nos documentos anteriormente utilizados. Tá? Então faça isso a primeira coisa. Verifica o estado do prédio, ele vai te falar o que você pode fazer, o que você não pode fazer, ou o que você deve fazer para requalificar o prédio. E depois é o layout do prédio. Layout é o quê? Paredes, posição das paredes, posição das esquadrias, é uma coisa assim mais comum, né? A gente escuta falar mais sobre isso, né? Posição das esquadrias, a posição das paredes, a posição das instalações, a posição dos elementos estruturais. Se a gente fosse fazer um checklist e eu situaria o checklist assim: estado do prédio, isso que eu falei já, né? E na hora do layout, posicionamento das paredes, porque posicionamento das paredes envolve compartimentação. Vai te falar se você vai precisar quebrar a parede, vai poder quebrar a parede, não é? Ou se você vai ter que construir paredes de acordo com a sua concepção arquitetônica. Então, compartimentação, você vai observar. Depois, posição das esquadrias, tem a ver com a compartimentação. Então, posição das esquadrias, onde elas estão, como que elas estão situadas dentro dos painéis de parede, não é? Posição das esquadrias. Depois, posição das instalações, posição das instalações elétricas. O que é mais difícil agenciar? São as instalações de esgoto. As tubulações são maiores, o diâmetro é maior, é mais difícil trocar de lugar, quando você precisa eventualmente, por exemplo, mudar um banheiro. O que pega muitas vezes em mudar banheiro é o esgoto. Se for possível executar instalações novas, beleza. Se não for possível, como fazer? Então, isso é uma coisa que você tem que pensar nessa fase do levantamento. Ver onde é que estão as instalações, ver onde é que estão os pontos de água, os pontos de esgoto. Os pontos de energia elétrica, principalmente o quadro geral da sua unidade, do seu apartamento ou do seu prédio. Às vezes tem mais de um quadro geral. Eu já trabalhei na reforma de um galpão de indústria que tinha 4 quadros gerais. E virou, né, na verdade, uma universidade. Não vou falar qual é, mas virou uma universidade. O cara comprou a indústria e aproveitou os galpões, recompartimentou os galpões. A possibilidade, por exemplo, de ter ar-condicionado, Cara, mas sempre não pode ter ar-condicionado? Não, às vezes não. Às vezes a estrutura de energia elétrica do seu prédio não te dá suporte para ar-condicionado. Tá? Esse é o principal problema. O resto dá para agenciar. Tem um problema do escoamento do ar tipo Sprinter, mas isso dá para fazer. Tá? O mais difícil é o suporte da energia elétrica. Tá? Então, levante o layout do seu imóvel, né? Isso aí vai te mostrar o que você pode, o que não pode fazer aí. Você vai conversar com o cliente, depende do que o cliente quer, né? E o arquiteto sabe mais do que eu, né? Aí você, arquiteto, sabe mais do que eu. Já falei sobre as delimitações, tá? E quais são os erros que você não pode cometer? Os erros. Bem, o primeiro erro, que é comum, e eu estou fazendo esse vídeo porque o pessoal me perguntou, então eu meio que delimito por interesse, né, meus alunos, meus seguidores e tal. Primeiro erro comum que acontece muito é você acreditar nos documentos existentes.
O arquiteto não pode fazer qualquer projeto novo ou de reforma, acreditando nos documentos existentes, porque os prédios são alterados ao longo dos anos, como eu já falei, né? E às vezes a delimitação, para igual obra nova, né? Que documento que você acreditaria no caso de uma obra nova? É o documento das limitações, que mostra as limitações. Vai lá e mede, vai lá e confere. Não acredite em projeto aprovado. O cliente, o dono do prédio, a família que mora na casa mudou aquilo, muda aquilo. Então não acredite. Não faça projetos de requalificação de reforma sem visitar, sem levantar. Não faça. E observe esses pontos que eu estou te falando, tá? Ah, mas eu tenho o projeto aprovado aqui, eu não preciso ir lá não. Vai, meu filho, minha filha, minha colega arquiteto, vai. Porque a hora que chegar lá, você vai ter, às vezes, dor de cabeça. Não acredite nos documentos existentes. Pense na pior hipótese. A pior hipótese é que está tudo diferente, tá? Então, essa é a primeira coisa que é o primeiro erro que acontece. O segundo erro é um subproduto do primeiro, na verdade. Que eu já venho falando disso no vídeo, mas eu vou falar de novo. Delimitações, limites de terreno. Confira os limites do terreno. Mesmo se for uma obra de reforma. Tá? Confira os limites. Quer dizer, lógico, se for um apartamento você não vai fazer isso. Mas se você for reformar uma casa, uma escola, uma indústria, confira os limites do terreno. Porque às vezes você vai propor blocos novos em lugares onde não pode. E também, né, os limites e as características, né? Por exemplo, eu fiz um projeto estrutural de uma fábrica que tinha um curso d'água no fundo, um rio no fundo. Então eles tinham necessidade de um determinado tipo de prédio, mas não podia colocar no fundo do terreno por causa da proximidade com o rio. Vocês sabem que a legislação ambiental pede uma distância mínima do curso de água para construir, né? E era mais difícil ainda porque era uma indústria. Então, às vezes você quer colocar, você quer acrescentar. Então, pesquise as delimitações do terreno e as características. Isso é um erro muito comum. Não cometa esse erro. O terceiro erro é fazer o levantamento sem o detalhamento necessário. Tá? Detalhe tudo. Tudo. Importante detalhar tudo. Desenhe os ambientes. Faça croquis dos ambientes. Faça croquis à mão. Faça croquis no computador. Leva o notebook para o lugar e desenhe ali. Né? Outra coisa, fotografe. Hoje em dia você pode tirar 1 milhão de fotos. Não tem mais aquela coisa da gente imprimir a foto que era caro antigamente. Pode tirar quantas fotos forem necessárias. Depois você produz um documento. Né? Pode ser um PDF mesmo. Pro PDF fala assim, né? Hoje em dia não existe mais necessidade de você imprimir o documento. Você produz um documento lá com 1000 páginas com seu levantamento, sem faltar detalhe. Olha que maravilha. A hora que você for fazer o seu projeto de novo, o seu projeto de reforma, você tem tudo na mão. Né? Porque a gente vai fazer um levantamento, não, vou fazer isso aqui rapidinho. Não, perca tempo com o seu levantamento. Tá? Desenha, fotografa, escreve, confere com a documentação que você tem. Se tiver projeto aprovado, você leva. Se tiver projeto de modificação feito ao longo dos anos, você leva. Não cometa esse erro. Perca tempo com o levantamento. Tá? Isso vai poupar de você muito tempo e muita dor de cabeça depois. Tá bom? Muito obrigado por me assistir, pessoal. Mais uma vez, é uma alegria compartilhar conhecimento com vocês. Podemos interagir nas redes sociais aí, tá? Agora nós já estamos com o YouTube, nós já estamos com o Telegram, nós já estamos com o Instagram, estamos com o Facebook, beleza? Então nós podemos interagir. Me siga nas redes sociais aí se você ainda não me segue. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha. Se você tem alguma dúvida ou tem alguma crítica, pode mandar pra gente, nós estamos aqui para melhorar. Sou Christian Moreira, tamo junto.